Meu irmão, minha irmã, por favor, abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 3. Se você estiver procurando uma parte da Bíblia para começar um novo estudo, eu aconselho que você comece pelo Evangelho de João, porque João era o discípulo que se sentia amado por Jesus. Evidentemente todos foram, mas João, ele sentia que ele era amado. E é tão importante quando alguém se sente amado, porque a percepção da vida muda. O tema do nosso mês, nós estamos num novo mês, é guiados pelo Espírito Santo, que tem como base Gálatas capítulo 5, versículo 25, que diz: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito Santo. Então, o Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 22, está escrito o seguinte: depois disto, ou seja, de uma sequência de coisas que Jesus tinha feito, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali ele permaneceu com os seus discípulos e batizava. Na verdade, quem batizava eram seus discípulos, não era o Senhor Jesus, mas dentro do contexto para ficar fácil a explicação. Versículo 23. Ora, João Batista também estava batizando em Enom, era um local, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e para lá corria o povo e eram por ele batizados, pois João Batista ainda não tinha sido preso. Versículo 25. Entre os discípulos de João Batista, um judeu suscitou uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, que João Batista tinha dito, eu não sou digno de desatar as sandálias do Messias, ele está batizando e todos vão ao seu encontro. Versículo 27, respondeu João Batista: o homem, a mulher, não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Meu irmão e minha irmã, se você não guardar nada do que eu disser hoje, se você sair daqui com essa revelação no seu coração, que um homem, uma mulher não pode receber absolutamente nada, se não for dada do céu, você já vai sair daqui com um tesouro. Porque por vezes nós questionamos porque nós não temos isso, porque nós não temos aquilo, enquanto outros têm. Deus distribui a cada um segundo o que Ele quer. E a boa notícia é que aquilo que você não tem, que você ainda não recebeu, você pode pedir ao Senhor e Ele poderá lhe dar, mas no devido tempo. Amém? Então, por isso que João Batista disse: o homem, a mulher não pode receber nenhuma coisa se do céu não lhe for dada. Versículo 28. Vocês mesmos sois as minhas testemunhas de que eu disse que eu não sou o Messias, mas fui enviado como seu precursor à sua frente. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo está presente e ouve com muita alegria por causa da voz do noivo. Está dizendo que a noiva somos nós, a igreja do Senhor Jesus, o noivo é o próprio Senhor Jesus, e João Batista aqui se coloca como um amigo do noivo. Ele aproveitou a cultura que eles tinham, de ter esse amigo do noivo, que para nós seria basicamente como o padrinho do noivo no momento do casamento, embora fosse um pouquinho diferente. E ele continua: pois convém que ele cresça e eu diminua. Convém que o Senhor cresça e que eu diminua. Meu irmão e minha irmã, como essa última declaração de João Batista é uma declaração profunda, bonita, e nós gostamos de dizer isso. Nós temos até uma música que a gente canta, que ele cresça, que eu diminua, mas na prática, meu irmão e minha irmã, nós temos uma grande dificuldade em deixar que Cristo cresça em nós. Nós temos uma grande dificuldade em nos diminuir. Obrigado, minha irmã. Deus abençoe.
Por quê? Porque nós gostamos de ser reconhecidos. Nós queremos ser reconhecidos, nós queremos ser valorizados. E não tem nenhum problema nisso. Não há mal nenhum nisso. O próprio Senhor Jesus, ele identificou o problema do egoísmo, quando as pessoas só querem sugar a gente e não tem nenhuma palavra de agradecimento. E a gente vê isso registrado naquele momento em que ele curou 10 leprosos e apenas um voltou para agradecer pela cura que recebeu. E Jesus ficou indignado. Então, se Jesus ficou indignado, nós também ficamos. O problema é que nós não temos a maturidade do Senhor Jesus. Nós ficamos indignados, às vezes isso se transforma numa ira, às vezes a gente cria uma barreira com aquela pessoa, porque afinal de contas, tudo que a gente faz parece que não vale nada, a pessoa nunca está contente. E dentro das nossas famílias acontece muito isso. Você como mãe, você como pai, às vezes você está fazendo para a sua família o seu máximo e as pessoas dentro da sua casa acham ainda que não está bom, ainda são mal agradecidas, ainda são ingratas, ainda acham que deveria ser melhor. E você se sente como? Você se sente desvalorizado, desvalorizada, seu trabalho não é reconhecido, tudo aquilo que você faz parece que não tem valor nenhum, parece que você é só uma empregada, um empregado da casa. Mas a gente precisa lembrar dessa declaração de João Batista. É necessário que o Senhor cresça em mim e que eu diminua. Mas diminuir o nosso orgulho, diminuir o nosso ego é um trabalho que só o Espírito Santo é capaz de fazer. Porque o que nós queremos é aparecer, o que nós queremos é ser valorizados, o que nós queremos é que as pessoas digam o quanto nós somos bons. E por vezes as pessoas fazem exatamente o contrário. Dizem que nós não somos nada, que tudo que a gente faz é uma porcaria e que, deveríamos melhorar. E a gente precisa aprender com pessoas na Bíblia que também passaram por isso. E um grande exemplo, meus irmãos, é Barnabé. Barnabé é uma pessoa na Bíblia que a gente muito pouco ouve falar sobre ele. Vocês, de certa forma, acabam ouvindo mais do que a maioria, porque eu sou apaixonado pelo exemplo de Barnabé. Ele me desafia a ser uma pessoa melhor, porque Barnabé, ele nunca foi usado pelo Senhor para ressuscitar um morto. Barnabé nunca foi usado pelo Senhor para fazer um paralítico voltar a andar. Barnabé nunca foi usado pelo Senhor para orar por uma pessoa que estava com uma enfermidade grave e aquela pessoa ser restabelecida. Barnabé nunca fez uma pregação para muitas pessoas, não teve nada que você olhasse para a vida de Barnabé e você falasse, nossa, eu queria ser como ele. Mas então por que a gente precisa fazer uma reflexão e pegar Barnabé como exemplo? Porque Barnabé, ele aprendeu na prática o que é essa declaração que o Senhor cresça em mim e que eu diminua. A Bíblia fala que ele era um levita, ou seja, ele era descendente da tribo de Levi, aquela tribo especial que Deus ordenou a Moisés que estivesse encarregada de fazer todos os trabalhos relacionados ao tabernáculo e depois que se transformou no templo que nós conhecemos como o Templo de Salomão. Então, eram os levitas que faziam tudo. E a gente tem até uma tendência de achar que levita era só aquele que tocava e cantava, Não, o levita, ele fazia tudo, inclusive a limpeza do tabernáculo, porque alguém precisava limpar, não é verdade? Então, eram eles que faziam todos os serviços do tabernáculo. E ele, em algum momento, ele teve um encontro com o Senhor Jesus. A Bíblia não relata em que momento foi esse encontro. Alguns acreditam que ele tinha sido um daqueles 70 discípulos, outros dizem que não, que ele provavelmente se converteu no derramar do Espírito Santo quando Pedro falou, e
3.000 pessoas se converteram, mas não importa, né? O que importa é que ele teve um encontro com o Senhor Jesus e tudo aquilo que ele tinha de vida religiosa, que ele recebeu, né, da tradição dos seus pais, ele percebeu que aquilo estava muito longe de ser, de fato, o tipo de relacionamento que Deus queria que ele tivesse. E ele, então, ele passa a viver essa nova vida, essa nova maneira de enxergar a fé, essa nova maneira de se relacionar com Deus. E logo depois da morte do Senhor Jesus, né, que tem o derramar do Espírito Santo, a gente vê aquela grande multidão de pessoas que se convertem e na sequência a gente começa a perceber aquilo que ocorre com esses irmãos, que é uma grave, dura perseguição dos líderes religiosos, né, contra aqueles que se converteram. E aí a gente tem a primeira pessoa que é apedrejada até a morte, que é Estevão, e surge pela primeira vez nesse cenário um jovem chamado Saulo, que estava lá guardando a capa, né, as blusas, vamos chamar assim, né, se fosse no nosso contexto de hoje, enquanto aqueles homens apedrejavam Estevão. E a Bíblia fala que Saulo, ele era uma pessoa muito importante e ele sai de Jerusalém, vai para Damasco com o objetivo de ir lá também fazer uma dura perseguição, porque antes de ir para Damasco, ele já tinha ido atrás de muitos cristãos, tinha torturado muitos cristãos para negar a fé. O próprio apóstolo Paulo fala que ele levou famílias inteiras, né, para a prisão por causa da fé no Senhor Jesus. Naquele momento, inclusive, eles não eram chamados de cristão, eles eram conhecidos como seguidores do caminho, porque Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. O termo cristão vai ocorrer depois. E Saulo tem esse ímpeto, né, de perseguir os cristãos. Ele persegue no caminho de Damasco, como vocês sabem, o Senhor Jesus se revela a ele. Não foi Saulo que estava procurando o Senhor Jesus, foi o Senhor Jesus que estava procurando Saulo. E isso é uma outra revelação para você que tem pessoas na sua família que ainda não tiveram encontro com o Senhor Jesus, e talvez essas pessoas não queiram saber de Jesus, não queiram saber de Deus. Lembre-se dessa experiência de Paulo, porque foi o Senhor Jesus até o encontro dele e derrubou ele daquele cavalo, embora o texto não fale que ele estava no cavalo, mas acredita-se que ele estava viajando no cavalo. Não somente derrubou ele no cavalo, mas o deixou cego por 3 dias, e ele então teve uma mudança de vida, uma mudança de coração. E nós cremos que as pessoas pelas quais nós estamos orando, o Senhor Jesus também vai ao encontro delas e, se preciso for, vai derrubá-las no cavalo, né, no contexto aqui que a gente está vivendo, e elas também terão uma transformação com o Senhor Jesus. Mas o que ocorre na sequência? Saulo, então, agora ele quer se juntar com os demais irmãos, quer conhecer os apóstolos de Jesus, e ninguém quer encontrar Saulo porque acham que ele está mentindo. Falam, não, isso aí é só uma mentira, isso é só uma armação, ele está fazendo isso para saber onde é que nós estamos, para prender todo mundo, e se bobear vai matar todo mundo. E Barnabé, ele é guiado pelo Espírito Santo. Ele entende que, de fato, Saulo, embora seja quase inacreditável, aquele homem feroz, ele tinha, de fato, se convertido. E Barnabé pega Saulo pela mão e vai e leva até os apóstolos. Os apóstolos realmente percebem que ele tinha se convertido. E Paulo, então, ele precisa sair, né? Vocês conhecem a história. Ele vai para Tarso, a cidade que ele nasceu, que ficava na Turquia. Eles estavam em Jerusalém. E a vida em Jerusalém, ela está seguindo. Só que a perseguição, mesmo sem Saulo, ela continuou. Tanto é que depois Tiago, irmão de João, ele também é morto, né? Por ordem do rei, e a perseguição continua muito feroz. Então muitos irmãos começam a ter uma ideia muito simples. Não, vamos nos mudar de Jerusalém, vamos para outro lugar que a gente possa exercer a nossa fé, que a gente não vai correr risco de vida. E assim muitos
mudaram para outras cidades e alguns para outros países. E entre essas pessoas que se mudaram, eles se mudaram para a cidade de Antioquia. E lá na cidade de Antioquia, que era uma cidade grande, importante, começou a ter uma conversão, mas muito grande, de pessoas que começaram a entender quem era o Senhor Jesus. E os discípulos, então, pegaram e falaram assim: bom, a gente precisa mandar alguém para lá que tenha, mais conhecimento, que tenha maturidade, para ser pastor desse povo, que é muita gente, né? E eles mandam Barnabé. Barnabé deixa Jerusalém, vai para Antioquia, e lá ele se depara com essa grande quantidade de pessoas que estavam se convertendo, e o trabalho era muito grande. E Barnabé entendeu que ele precisava ainda mais de ajuda. Só ele lá não era suficiente. E novamente ele é guiado pelo Espírito Santo para ir atrás daquele Saulo que ele tinha conhecido lá, e isso já tinha passado aí em torno de uns 12, talvez 14 anos. E veja, meus irmãos, era de conhecimento de todo mundo quem era Saulo, porque ele era uma pessoa estudada, ele era uma pessoa que tinha recursos, ele falava vários idiomas, ele mesmo disse que ele foi criado aos pés de Gamaliel, que seria, na nossa linguagem de hoje, assim, eu estudei na melhor faculdade que existia na minha época. A melhor faculdade era nos Estados Unidos, então eu estudei lá, era uma coisa desse sentido. Então, se Barnabé não fosse uma pessoa madura e que tivesse condições de replicar esse versículo que João Batista disse, que ele cresça, que o Senhor cresça e que eu diminua, ele jamais iria chamar Saulo para ajudá-lo. Por quê? Porque era evidente que assim que o Saulo chegasse em Antioquia e ele começasse a ensinar, tem coisas, meus irmãos, que a gente não precisa falar, as pessoas começam a conversar e elas notam, né? Simplesmente assim. Então seria natural que as pessoas, ao começar a ouvir Paulo ensinar, elas dissessem assim: nossa, mas o Barnabé ensina muito bem, mas o Paulo, porque aí ele mudou, né? De Saulo, né? Passou a se chamar Paulo. O Barnabé ensina muito bem, mas a aula do Paulo, meu Deus do céu, sabe aquele professor que você teve, que você não queria perder de jeito nenhum? Eu nunca gostei de matemática, nunca, achava aquilo horrível, mas eu tive uma professora de matemática que me fez gostar de matemática. Eu falei: meu Deus do céu, como é que pode uma coisa dessa, né? E Paulo era esse tipo de professor, né? Esse tipo de pastor que começava a ensinar e as pessoas não queriam ir embora. Tanto é que tem um episódio que está registrado no Novo Testamento, que ele começou a ensinar e, irmãos, o culto começou, vamos chamar assim, né, de 8 horas da noite, era de madrugada, o Paulo não parou de falar e o povo não ia embora. Tanto é que tinha um adolescente lá, e adolescente a gente sabe que sente muito sono, né, fase de crescimento, aquela coisa toda. O menino dormiu e caiu, né, da janela que ele estava e morreu. E Saulo foi lá, orou, ele restaurou e tudo mais. Então, se Barnabé não fosse uma pessoa madura, que tivesse muito bem firmado no coração dele, que aquilo que ele recebeu foi Deus que lhe deu, e aquilo que Paulo iria receber era o Senhor que ia dar para ele, ele jamais iria chamar Paulo para ajudá-lo. E é impressionante, meus irmãos, porque a gente vê isso ainda hoje nos nossos dias. Quantas igrejas, não estou falando da nossa, tá? Mas eu já tenho muitos anos de vida cristã, já vi muita coisa, converso com outros pastores, com outros irmãos, outras denominações. Quantas vezes tem lá uma pessoa que está muito mais capacitada pelo Senhor para pastorear, ou para liderar um grupo, ou para fazer uma determinada coisa num determinado ministério, e aquela pessoa não é colocada, porque sabe que se colocar aquela pessoa, ela vai se sobressair e vai, entre aspas, tirar o brilho de outra pessoa. E isso é uma lástima, porque o reino é de Deus, a igreja é do Senhor. Mas
Infelizmente, as pessoas confundem e acham que as coisas são dela. Mas Barnabé não teve isso. Barnabé chamou Paulo, Paulo veio, eles ficaram 1 ano ensinando em Antioquia, e foi lá nessa cidade de Antioquia, que por sinal existe até hoje, que os cristãos passaram a ser chamados como cristãos, porque até então eles eram, como eu disse, conhecidos como seguidores do caminho. E Barnabé, meus irmãos, estava lá e eles estavam num determinado culto de oração, uma reunião de oração, e a palavra do Senhor veio dizendo que era para separar Barnabé e Saulo para uma obra missionária. E eles se preparam para começar a fazer essa obra missionária, e eles fazem essa primeira grande viagem missionária. Foi uma bênção, está registrado no livro de Atos. E quando eles vão fazer a segunda grande viagem missionária, eles querem levar Marcos, e Marcos tinha desistido no meio da primeira viagem missionária, e Barnabé queria insistir em Marcos, porque via em Marcos um grande potencial, e Paulo, por aquilo que a gente vê nas Escrituras, tinha um temperamento colérico, né? Era sim ou não, né? Ou tá maduro ou tá verde, ou tá pronto ou não tá pronto, né? Eu tenho um foco, vou fazer aquele foco, né? Num tipo de pessoa assim. E Paulo bateu o pé e falou: não, a gente não pode levar esse rapaz, porque ele vai nos abandonar de novo. E eles tiveram uma discussão tão forte que Barnabé, novamente guiado pelo Espírito Santo, entendeu que era melhor ele abrir mão de fazer aquela segunda viagem missionária com Paulo, viagem missionária que certamente iria render muitos frutos e iria gerar um reconhecimento para Barnabé, como gerou para Paulo, que até então Paulo não era conhecido nesse momento como apóstolo Paulo. Ele era só um irmão em Cristo. Mas as viagens missionárias, as igrejas que eles fundaram, deu a ele esse título de apóstolo. E daria também a Barnabé. Então, Barnabé, ele faz uma escolha. É melhor que o Senhor cresça em mim e eu diminua. Eu não vou para essa viagem missionária porque eu preciso cuidar de uma única pessoa, meus irmãos. Na viagem missionária, sabe-se lá quantas pessoas seriam convertidas. Mas o que a Bíblia fala? Que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E novamente, nós olhamos para a nossa realidade. A gente faz e parece que a gente está só trabalhando e não vendo resultado nenhum na nossa família. Mas uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, não pare de fazer aquilo que você vem fazendo há anos. Mas, pastor, estou há 50 anos orando, não vejo resultado. Então, minha irmã, ora mais um dia, porque hoje pode ser o dia que vai acontecer o milagre. A gente não sabe o dia, a gente não sabe a hora. O que a gente sabe, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele disse que vai acontecer um milagre na nossa casa, vai acontecer. Amém? Muito bem. Então, Barnabé, ele abre mão de fazer essa viagem missionária, de poder ser reconhecido como um servo do Senhor que ajudou na conversão de milhares, talvez milhões de pessoas, né? Pensando nos frutos daqueles que foram convertidos, para cuidar apenas do Marcos. Mas ao longo da história, o que acontece? Esse Marcos é trabalhado por Barnabé, ele é exortado, ele é ensinado, ele é disciplinado, ele começa a servir novamente na obra do Senhor, ele se torna uma espécie de filho da fé, depois no futuro de Pedro, e ele começa depois, anos mais tarde, a novamente ajudar, inclusive o próprio Paulo. E Paulo, quando está à beira da morte, ele diz: traga-me Marcos, porque ele me é muito útil no Evangelho.
Ele reconhece agora o valor de Marcos, mas ele só reconhece esse valor de Marcos porque Barnabé parou uma grande obra para fazer uma obra que parecia tão pequenininha. Mas esse mesmo Marcos, além de crescer, amadurecer, ele é guiado pelo Espírito Santo para escrever o primeiro evangelho, porque até então nenhum evangelho tinha sido escrito, e ele escreve então o primeiro evangelho. Então, se a gente olha para a vida de Barnabé, imagina que ele poderia ter sido famoso como Paulo. Nós não temos isso. Ele aparece poucas vezes na Bíblia e logo o nome dele desaparece. Mas olha os frutos do trabalho de Barnabé. Ele não escreveu nenhuma carta que está na Bíblia, nunca escreveu nenhum livro, mas o Marcos, que ele cuidou, escreveu o Evangelho de Marcos. Ao longo da história, quantas pessoas já leram o Evangelho de Marcos? Você já leu o Evangelho de Marcos algumas vezes? Eu já. E ao longo desses 2000 anos de história cristã, quantas pessoas já leram? E se você parar para olhar, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele escreveu 13 livros. O Novo Testamento, ele tem 27 livros. Então, se você tira o Evangelho de Marcos, sobram 26 livros. Paulo escreveu 13. Então, basicamente, um pouquinho mais do que a metade do Novo Testamento, de tudo que está na Bíblia, teve a influência direta de uma pessoa que a gente acaba não percebendo, que é Barnabé. Porque, do ponto de vista humano, se Paulo não vai atrás de Saulo, lá na Turquia, que estava no anonimato, sem fazer nada relevante na obra do Senhor, se Barnabé não para a viagem missionária para cuidar de Marcos, metade dos livros do Novo Testamento não estariam escritos. E na minha vida, meu irmão e minha irmã, na sua vida, o trabalho que você faz pode não parecer tão importante, pode não demonstrar grandes frutos, mas você está semeando, você está plantando. A irmã me deu uma semente para a gente plantar no nosso jardim agora, pouco antes de começar o culto. O que eu vou fazer? Eu vou semear, vou esperar a chuva e Deus vai dar o crescimento. Então é isso que a gente tem que fazer também na nossa casa. Nós vamos semear a palavra de Deus, nós vamos semear o nosso exemplo e em algum momento Deus vai mandar chuva do céu no coração das pessoas pelas quais nós estamos orando. Elas vão ser libertas, elas vão entender que elas precisam mudar de postura, mudar a maneira de viver e vão viver de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. Então, nós precisamos saber que nós temos o nosso compromisso com o Senhor, que é olhar para situações que nos machucam, para situações que nos lembram que nós não estamos sendo valorizados, mas saber que nós estamos debaixo de uma palavra do Senhor, que Ele cresça e eu diminua, porque nós somos guiados pelo Espírito Santo. Nós não vamos fazer aquilo que as pessoas no mundo reconhecem como valor, ser famosos, ter muito dinheiro, ser muito influente. Não, nós temos uma missão que é testemunhar sobre o amor do Senhor Jesus e formar discípulos. E é isso que nós estamos fazendo na nossa casa, e é isso que o inimigo não quer que você continue a fazer, mas é isso que você vai continuar a fazer, embora muitas das vezes você não se sinta reconhecido, reconhecida ou valorizado. Mas quem te valoriza é o Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, talvez você se sinta assim um pouco invisível, Você olha para trás e você compara, talvez como poderia ser a sua vida se você tivesse feito lá atrás outras escolhas, tivesse dado um outro rumo para a sua vida. Mas
isso pode ser uma armadilha do inimigo, porque a gente não pode mudar o passado. O que a gente pode é mudar o presente, e mudando o presente, nós garantimos um futuro novo. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos olhar para o nosso presente, olhar aquilo que nós podemos fazer hoje. E para o passado, se você quiser olhar, você vai olhar simplesmente para dizer, bom, esse tipo de erro eu não cometo mais, porque eu já aprendi com ele. Mas a gente não pode ficar preso no passado. O que passou, passou. E no mais, meus irmãos, a gente não pode esquecer que a gente tem um chamado específico do Senhor. Talvez o seu chamado seja para ir até Tarso, como fez Barnabé, para buscar lá um servo do Senhor que está lá esquecido, entre aspas, porque na verdade a gente sabe que Paulo não estava esquecido, ele estava sendo tratado pelo Senhor. Talvez o seu chamado seja para apoiar alguém, para que essa pessoa consiga ser exortada, ser disciplinada, ser ensinada, como foi Marcos, que viu, que Barnabé viu, que era uma pessoa que tinha um grande valor, mas que tinha cometido um erro e que precisava de uma nova chance. E dar uma nova chance, a gente precisa muitas vezes esmagar o nosso eu e dizer que o Senhor cresça em mim e que eu diminua. Eu não vou fazer a minha vontade, eu vou fazer a vontade do Senhor nessa situação. Então, se você entrou aqui se sentindo desprezado, desprezada, desvalorizada, cansada, desanimada e sentindo que tudo que você faz não tem valor, principalmente na sua casa, na sua família, essa palavra, meu irmão, minha irmã, é para você que precisa saber que, embora talvez as pessoas na sua casa, na sua família, ou talvez no seu trabalho, na sua vida profissional, talvez que as pessoas não te reconheçam, não te valorizam, no céu, que é o lugar mais importante, onde a gente precisa ser conhecido e reconhecido. Lá o seu nome é conhecido, lá você é reconhecido e lá você será recompensado por todas as suas obras, porque a Bíblia diz que os humilhados, eles serão exaltados. E isso, meus irmãos, tem que nos alegrar, tem que nos entusiasmar, a nos incentivar a nossa caminhada da fé, porque ao longo dos nossos dias, as resistências que nós sofremos, as barreiras que nós enfrentamos, as humilhações que nós passamos, não são pequenas. Não pense você que eu não passo por humilhação também não, viu? Eu passo, mas eu hoje, graças a Deus, eu tenho muito conhecimento da palavra de Deus. Então, por mais que às vezes a minha carne queira gritar, eu aprendi a imaginar Jesus na minha frente, olhando para mim e dizendo, você não vai reagir desse jeito, você quer, né? Então, isso para mim funciona, né? Então, toda vez que eu quero dar vazão para a reação da carne, eu imagino o Senhor Jesus olhando para mim, como tem esses memes de internet, e eu falo, não, Senhor, foi só um momento aqui de descuido, mas o domínio próprio do Espírito Santo já voltou. Então, meu irmão, minha irmã, por mais que você chore no seu quarto, chore no secreto, que você ore, que você peça ao Senhor e não esteja vendo os resultados aparecerem, lembre-se da palavra de Deus que diz em Hebreus capítulo 6, versículo 10, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do amor que você demonstra pelo nome do seu Salvador. Os homens, as pessoas podem ser cegos para o seu esforço, mas o Senhor vê o que você faz e já tem a sua recompensa preparada. Então, continue encorajando as pessoas, continue sendo a ponte que vai ligar as pessoas ao destino, ao propósito que Deus tem para a vida delas, continue restaurando as pessoas que precisam ser restauradas, continue a dizer que o Senhor cresça e eu diminua
continue a ser guiada pelo Espírito Santo, porque no final nós veremos a diferença entre aqueles que servem ao Senhor e aqueles que decidiram viver a sua própria vontade, porque a palavra de Deus nos declara que o Senhor é que sabe os planos e pensamentos que Ele tem para você. São planos de paz para te dar futuro e esperança. E o apóstolo Paulo diz: aquilo que os nossos olhos nunca viram, aquilo que os nossos ouvidos nunca ouviram, aquilo que nunca chegou ao nosso coração, é o que Deus tem preparado para aqueles que lhe servem. Então, se você sabe que as ruas onde você vai pisar são de ouro, o que será que Deus tem preparado para você? Por isso que a palavra diz: não perca aquilo que você já tem. E a gente não pode imaginar que isso se trata de bens materiais. Isso se trata da família que o Senhor nos entregou e daquilo que Ele preparou no céu. O Senhor Jesus, antes de subir, Ele disse: não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas e eu estou preparando o lugar para vocês. Quero convidar você a se levantar, vamos orar e que o Senhor abra o nosso entendimento para que ao longo dessa semana, quando as lutas chegarem, quando as palavras ásperas, as palavras duras chegarem, você se lembre que Ele cresça e que eu diminua. Eu não vou reagir do jeito que a minha carne quer, eu vou reagir do jeito que o Senhor quer que eu reaja, e o Espírito Santo é que vai tratar com essa pessoa, que vai constranger essa pessoa, e no devido tempo nós vamos ver a semeadura. Pai amado, nós somos tão gratos pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia. Agradecemos, Senhor, pela tua palavra que o Senhor derramou sobre nós nesse momento, sobre as revelações que o Senhor trouxe aos nossos corações. Pai, que de fato cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, que ela tenha o seu entendimento aberto pelo teu Espírito Santo, e aquilo que eu não falei, aquilo que eu não consegui transmitir, que o teu Espírito Santo se revele de uma maneira especial, porque o Senhor conhece a necessidade de cada um dos teus filhos, das tuas filhas que estão aqui. O Senhor conhece as necessidades das famílias que elas estão orando. Pai, o Senhor sabe aquilo que aprisiona aqueles que estão presos em vícios, aqueles que estão com relacionamentos que não convêm, mas nós cremos, Pai, que basta uma palavra do Senhor e tudo será mudado e tudo será transformado. Nós confiamos na tua palavra que diz que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Por isso, Pai, nesse momento nós colocamos a nossa família diante do Senhor, porque nós cremos, Pai, que o Senhor os alcançará. Nós cremos, Pai, que o Senhor está indo ao encontro de cada um deles, da mesma forma que o Senhor foi no encontro de Saulo, e ele teve, Pai, o seu coração mudado de perseguidor, ele passou a ser um servo leal teu, Pai, usado na tua obra. Nós queremos que assim também será com as pessoas da nossa casa, pelas pessoas pelas quais nós estamos orando, e nós declaramos, Pai, que nós veremos os nossos queridos sendo alcançados pela tua graça, pela tua misericórdia. Também clamamos, Pai, por aqueles que estão enfermos, que venha a cura, que venha, Senhor, a restauração. Pai, nós clamamos em favor daqueles que estão com as suas emoções, Pai, em prantos, que estão passando por lutas, por dificuldades, e as suas emoções estão abaladas. Pai, a tua palavra declara que diante do Senhor até a tristeza salta de alegria, e nós sabemos que tudo tem uma hora e um tempo para acabar, e que o Senhor traga, Senhor, em breve e rápido o fim desse estágio, o fim desse período, para que essas pessoas possam de novo voltar a sentir a alegria de estar na tua presença. E, Senhor, tudo aquilo que está armado pelo inimigo ao longo dessa semana, para nós, todas as armadilhas contra nós ou contra a nossa família, Pai, nós clamamos em nome de Jesus que o Senhor frustre os planos do inimigo. Nós repreendemos em nome de Jesus
toda ação contra nós e a nossa casa. Nós declaramos que nós estamos debaixo das tuas asas e nesse lugar ninguém nos toca. Que o teu grande amor, que a graça do Senhor Jesus e as consolações do teu Espírito Santo estejam com o teu povo, hoje, sempre e eternamente. O povo de Deus diz amém, aleluia, glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor, aleluia, glória a Deus.